Estou compartilhando a tela, viu? Se ficar escurinho um pouquinho, aguarda. Eita, Jesus. Prontinho. Vamos aprender sobre frações. Vamos aprender sobre frações, né? Na nossa aula de matemática, certo? Vocês já estão vendo aí algumas imagens e algumas representações de fração. Primeiro, o que é fração, né? A gente vai, fração é uma ou mais partes em que foi dividida. Internet. Desculpa ter saído, é que a internet caiu aqui. Certo. Em que foi dividido, em que o inteiro foi dividido, certo? Então, preste atenção, fração é uma ou mais partes em que o inteiro foi dividido, tá bom? Então, eu tenho aqui um inteiro para mostrar para vocês. Aqui eu tenho um limão, certo? Aqui o meu limão ele está inteiro, certo? Eu vou dividir esse limão ao meio. Aqui, ele ainda está inteiro? Não, né? Não. Eu dividi ele ao meio ou na metade, certo? Então, aqui eu já tenho uma fração. Como é que eu poderia representar essa fração? Eu tinha um inteiro. Olha aqui no quadro. Meu limão estava inteiro. E eu dividi ele na metade. Então, aqui ficou quantas partes o limão? Duas. Ficaram duas. Então, que era um inteiro, duas, que foi a quantidade que foi dividida, certo? Como é que eu vou ler essa fração? Eu leio um meio. Por que um meio? Porque não foi dividido no meio, não foi? Sim. Foi dividido na metade, né? Então, quando é dessa forma, a gente não vai ler um, dois, ou um segundo. Não. Essa daqui a gente lê um meio, certo? Agora, o que é que acontece? Eu vou dividir mais um pouquinho o meu limão, tá? Vou dividir. Subiu uma aguinha azedinha. Agora, ó, eu dividi ele. Estão vendo aí? Em 4 partes, tá certo? Ó, dividi ao meio e eu dividi ele em 4 partes. Vamos imaginar que dessas 4 partes eu utilizei 2. Não, eu utilizei 3 para uma salada, certo? Então, como é que eu vou representar essa fração agora? O meu limão, eu dividi meu limão em quantas partes agora, gente? 4. 4. 4. A quantidade de partes que foi dividida vai ficar aqui embaixo, certo? Eu dividi o meu limão em 4 partes. Quantas partes eu consumi para a salada? Uma. A tia disse que usou quantas? 3. 3. A quantidade que eu usei fica em cima, ó. Embaixo é o que foi dividido, a quantidade, e lá em cima é o que foi utilizado, certo? Como é que eu vou ler essa fração? A gente vai ler 3 quartos. Quando a gente vai fazer a leitura da fração, o número de cima a gente lê normal. O de baixo é que muda, certo? Então, foi 3 quartos, certo? Cada um desses números também tem um nome, o nome dos termos, né? Quais são o nome dos termos os termos das frações? Aqui, o número de cima é chamado de quê, pessoal? Meio. Não, olha aqui na tela o nome. Numerador. Numerador. E o de baixo é chamado de Denominador.
Denominador. Denominador. O número de cima é o numerador e o número de baixo é o denominador. Denominador. Vejam aqui outras frações. Observe o que eu falei para vocês. Em cima é a parte que está pintada. No numerador é a parte que está pintada, é a que foi utilizada, entendeu? E embaixo é a que foi dividido. Então, esse primeiro círculo aqui foi dividido em quantas partes? Dividido em quantas partes? Três. Não. 4. Isaac. Ele foi dividido em 4 partes iguais. Então, no numerador, que é o número que fica aqui embaixo, aliás, desculpa, no denominador, que é o número que fica aqui embaixo, a gente escreve a quantidade em que o inteiro foi dividido. Então, ele foi dividido em 4. Quantas partes dele foi tomada? Foi utilizada? Só uma, isso mesmo. Aí, isso aí a gente bota no numerador, que é o número que fica em cima. Como é que eu vou ler essa fração? 1 quarto. 1 quarto. Isso mesmo, 1 quarto. Vamos para a segunda. 1 quarto. 1 quarto. Vamos para a segunda. Esse inteiro foi dividido em quantas partes, gente? 8. 8. Então, ó, o 8 no denominador, que é a quantidade que foi dividida. E quantas partes foi utilizada? 2. 2, muito bem. Aí o 2 em cima, né? Que é o que foi utilizado. Como é que a gente lê essa fração? 2 oitavos. 2 oitavos. 2 oitavos, isso mesmo. Essa daqui dos quadrados só mudou a figura, não foi? Mas está igual à primeira, né? 1 quarto. Quando vocês... Agora, tem alguma coisa de diferente nessa última? Não. Só o número que é maior, né? Sim. Quando Ô, tia. o denominador for 10, a gente lê décimo, tá? Tipo, se aqui fosse 10, a gente ia ler 4 décimos. E quando passa de 10, 11, 12 e daí por diante, acrescenta-se a palavra avos. Então, aí seria 4, 16 avos. Tá certo? Entenderam? Sim. Vamos. Olha, na primeira questão da página 192, tem o desenho das frações e vocês vão representá-las. O que é representar? É você escrever assim, com os números. O que é o numerador? Bota o tracinho no meio, embaixo, botar o número denominador. Aliás, já tem o tracinho no livro, né? Vocês vão só escrever os números. Só vou já perguntar, viu? Individual. Ver se está entendendo direitinho mesmo. Boa tarde, tia. Oi. Depois também. Oi, Vou Isaac. fazer o que eu fiz aqui. Terminou o primeiro, Para a Isaac. segunda. Na letra A do primeiro, como é que fica essa fração, Isaac? 4, 2. Não, tem que ler de cima Três. para baixo. O numerador lê primeiro. Quem é o número do numerador? É o 2.
2, isso. E quem é o número do denominador? 4. 4. E como é que a De gente cabeça lê? para baixo. E como é que a gente lê essa fração? 2 quartos. 2 quartos. Muito bem. Muito bem. Agora, Matheus, na letra B, como foi que ficou a fração da letra B? B Hum. ficou 1. Esse inteiro foi dividido em quantas partes? 1, 2. Esses caras. O inteiro foi dividido em quantas partes, Matheus? 1, Não, dividido. 2, 2, isso mesmo. Então, como é que fica essa fração? 1, 2. Como é que lê quando é o 2? Quando foi dividido ao meio, que fica o 2 no denominador, como é que a gente lê, que a tia disse? 1 meio, né? Porque ela foi dividida ao meio. Então, 1 meio. Ô, tia, aí a B ficou como? 1 meio. Ô, Sofia, em cima, o número de cima, é porque você chegou depois, né? O número de cima, ele é chamado Porque de... a tia tava na rua. Certo, escuta aí. O número de cima, ele é chamado de numerador. O número de baixo é chamado de denominador, certo? No denominador, que é o número de baixo, fica a quantidade em que a figura, ou seja, o inteiro, foi dividido. Por exemplo, na letra A, ele foi dividido em 4 partes, não foi? Ô, tia, Só um minuto, Isaac. Então, embaixo fica 4, em cima ficou 2. Em cima, no numerador, fica as partes que foram tomadas ou que foram utilizadas, que são as que estão pintadas, entendeu? Por isso que na letra A é 2 quartos, porque a figura, o inteiro, foi dividido em 4 e foram pintadas, foram utilizadas. ô, tia, duas. eu só não entendi esse 1 meio que a senhora O meio é disse. quando ela é dividida na metade, dividida em 2 partes. Olha só aqui, ó. Deixa eu apagar. Olha, eu tenho aqui minha pizza, certo? Onde eu dividi minha pizza? 2. Dividi minha pizza 2. ao Meio. Meio. Aí eu comi uma parte dela, ó. Essa parte pintada foi a que eu comi. Então, ó, 2 partes foi a que eu dividi, certo? E uma foi a que eu comi, a que está pintada. Mas eu não leio 1, 2. Eu leio 1 meio, porque ela foi dividida ao meio, certo? Sempre que for 2 no denominador, a gente não fala 2, a gente fala meio, tá certo? Obrigada, tia. Na letra C, Ailton, Tia, que página? 92. 192, aliás. O Ailton, como foi que ficou a letra C do primeiro? Letra C do primeiro, como foi que ficou a fração? Isso. 5. Não. Quantas partes foram pintadas aí? Não, 4, 5. E a gente lê 4, 5. Hã? E é 4, 5 que a gente lê. Como é que nós temos que ler? 4. Tia, pode falar? Tá ouvindo, Ailton?
é 4/5. O que fica no denominador, a gente não lê ele normal, é tipo os números ordinais. O 3 é terço. E daí está escrito, é quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo. Chegou no 11, aí vai ser 11avos, 12avos, 13avos e assim por diante, certo? Na página 191 do livro de vocês explica isso. Vamos lá. Na letra D. Jaine. Já fez a letra D do primeiro? Já. Como foi que ficou? 5, 8. Acabei de dizer. É 8 que lê? Não. Como é? Quinto, oitavo. Não. 5. O do numerador a gente lê normal, tá? 5 oitavos, tá certo? 5 oitavos. Agora, Jonathan, letra F. Não, letra E, Jonathan. Qual, tia? Letra E, do primeiro. Ah, é? Uhum. Foi 3 e 2. Não. Primeiro a gente lê o numerador, minha gente. Quem é o número que está no numerador, Jonathan? 2, tá certo. Aí você vai ler 2. E no denominador, qual é o número que está? 3. Então, você vai ler 2 terços. Certo? Tia, eu posso falar F? Agora a última. Davi. Como é que lê a última fração da letra F da primeira questão, Davi? 6 oitavos. 6 oitavos, isso mesmo. Thalita, você vai me falar a letra A da segunda questão. A segunda questão, vocês têm as frações, né? Elas já estão aí representadas. E vocês têm que pintar as figuras de acordo com essas frações. Quantos quadrinhos você deve pintar na letra A, Thalita? 3. Certo, porque é o número que está no numerador. Como é que lê essa fração da letra A? 3 quintos. 3/5, isso mesmo. Lucas Lopes. A letra B, Lucas Lopes. No segundo, quantos devem ser pintados? Pinta só um. Certo. Como é que lê a fração? 1/3, não. Terço. Ai, 1/3, viu? Nauane. A letra C, Nauane. Quantos devem ser pintados? Ô, tia, eu sem querer pintei os dois, o 5 e o 3. Aí eu pintei um de laranja e outro de roxo. Nauane. Na letra C, tia. Na letra B, na letra C do segundo. 2 quartos. A borracha não vai dar. Muito bem, Nauane. 2/4. Quantos pintam? 2. 2, isso mesmo. Deixa eu ver. Letícia. Na letra C, como é que lê essa fração? 3 sextos. Quantas partes pintam? 3. 3. Isso mesmo. Muito bem, entenderam direitinho. Agora já fizeram a terceira questão? Sim, eu já fiz. Sim, tia, eu já fiz. Alguns Sim, já tia. fizeram, né? Eu já fiz. Olha, no terceiro, o que é que vocês vão ter que fazer? Observe as figuras e as frações correspondentes às partes iguais. Na letra
Na Vocês... segunda Peraí, Elô, já, deixa eu terminar ele. Vocês têm 3 frações aí, certo? Aí, na primeira, dividir a figura em... Essa figura primeiro foi dividida em quantas partes? Duas. Duas. Eu vou colocar o 2. Presta atenção, Elô. Em 2 partes iguais. Pintei quantas? Uma parte. Uma parte. Coloca só o número 1. Entenderam? Passa agora a outra sua.